Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Universo Maçônico que visa desmistificar a maçonaria tanto para os maçons quanto para os leigos. O tema que nós escolhemos hoje para conversar com vocês é sobre o nome de Deus ou dos deuses e a sua relação com a maçonaria. Então estamos aqui novamente, Hamilton, Maurício, obrigado por estarem conosco aqui. Então, falando sobre Deus, Deus é apenas um nome dado a qualquer divindade, certo, Hamilton e Maurício? Então, o deus grego era Deus, o deus egípcio também era Deus, e cada um tinha o seu nome. Era Osíris, o Odin, o Zeus e assim por diante. Então, Deus é apenas um nome genérico para qualquer dessas divindades. Mais tarde, os cristãos vão tomar Deus com o nome Deus mesmo, com D maiúsculo, daí para se referir ao Deus dos judeus, mais tarde o Deus dos cristãos. E nós vamos tentar traçar com vocês aqui a correlação de Deus com a maçonaria. Porque dentro da maçonaria, como nós já falamos várias vezes, para se entrar na maçonaria, tem que acreditar num ser supremo, num ser criador. Então nós temos essa relação. Certo, Milton e Maurício? Certo. E é tão importante isso, né? Porque os deuses que nós, da religião politeísta, as religiões politeístas, eles eram o quê? Zeus, Poseidon, todos os deuses nórdicos, os deuses gregos, né? E o deus hebraico, ele não tem forma, então ele se manifesta pelo nome. Não porque nós não conhecemos nem o desenho dele, nem o hebreu conheceu, não existe nenhuma representação dele, uma né? pintura, essas pinturas que nós temos são todas pós-cristianismo, esculturas, essas coisas. Existem vários significados, né? Isso. Então é importante, né, o nome, é por isso a partida do programa é essa, né, pelo nome, porque é a única maneira de poder definir o que é isso, né? O que é Deus e o que ele significa, né? E aí vamos falar então um pouco sobre o principal Deus, talvez, que é o Deus hebraico e o Deus cristão. Exatamente. Que ele se pronuncia lá na Bíblia várias vezes, desde a criação. E a gente vai tomar um ponto aqui de partida, que é quando ele conversa com Moisés na sarça ardente. Então, lembrando lá, né? Moisés foi colocado num cesto pela sua mãe, para ele não ser morto. Uma princesa do reino lá dos egípcios salva ele e cria ele dentro da corte dos egípcios. Então, Moisés vai ter uma criação, um ensinamento, um estudo totalmente egípcio, até os 40 anos de idade. Aos 40 anos, ocorre um episódio lá que ele mata um soldado, porque um soldado egípcio que estava castigando um hebreu, e ele acaba interferindo e matando esse soldado, e daí ele tem que fugir. Isso. O êxodo, né? Daí vem o êxodo. Não, antes, né? Sim. O êxodo é depois. Sim. Então ele foge e vai morar no deserto. Sim. E virar um pastor de ovelhas. Exatamente. Fica lá por mais 40 anos. 40 anos depois, Deus aparece para ele na sarça ardente, dizendo que ele tem que ir lá para o Egito e fazer o êxodo. Aí sim, fazer o êxodo. Resgatar o 3, povo. 14, né? Sim. Isso. Resgatar o povo lá de Israel e salvar eles. E aí, quando ele está conversando com Deus, ele pergunta, tá, mas... Quem que está falando comigo, Quem está falando comigo? Quando eles perguntarem quem falou isso para você, o que eu digo para eles? E o que Deus responde? Eu sou quem sou. Não sou quem sou, né? Eu sou quem sou. Então, Deus, você veja que ele diz, eu sou quem eu sou. Ele não diz o nome dele, porque ele podia ter dito, o meu nome é Pedro, é João, é Carlos. Sim. Mas ele não diz. E a gente estudando para fazer esse programa, a gente viu que talvez as traduções aí que os especialistas trazem melhor para esse tema do eu sou quem sou, não é eu sou quem sou, eu sou quem estarei. Quem estarei. Quem estarei junto com você, operando para você poder retirar o povo do Egito. A ação é essa, né? A ação é essa, né? Deus não é aquele Deus que fica observando você. Ele diz, eu estou com você, então... Estou operando junto com você. Isso, e é interessante isso, porque daí nós entramos na questão de Moisés ter vivido esse período todo no Egito, e no Egito a tradição era o quê? Que quando você sabia o nome de uma pessoa, você tinha poder sobre essa pessoa. Então, o que acontece? Aí veio toda a tradição de só o sumo sacerdote poder falar o nome de Deus, não podia ser pronunciado, não podia ser falado em vão. Tem um mandamento, não tomar seu santo nome em vão, tudo disso. E o nome de Deus só era pronunciado no dia do Yom Kippur, num momento do Yom Kippur, pelo sumo sacerdote. Só ele que sabia, ninguém mais podia pronunciar o nome de Deus. Exato. Até porque o significado, né, de inefável, né, é algo belo,
grandioso, né? Grandioso, difícil de descrever, porque né? você não pode pronunciar Porque você mesmo. não pode pronunciar. Isso é impronunciável, né? Tanto que o Impronunciável, nome é. de Deus é impronunciável. Aí nós temos lá o tetragrama Yod-He-Vav-He, do hebraico. Só que vocês vejam que essas são apenas consoantes que estão nessa palavra. Nós não temos vogais. Então, como é que nós vamos pronunciar o nome Hamilton, por exemplo, sem o A, sem o I, sem o O? Pode ser qualquer variação de Hamilton, e não simplesmente Hamilton. Então, é isso que acontecia com o tetragrama, Yod-He-Vav-He. Ninguém sabia pronunciar. Era uma tradição oral, ia passando somente pelos sumos sacerdotes. Precisava achar um jeito de poder colocar vogais no meio disso para poder se falar, né? E quem faz isso depois? São os hebreus maçoréticos. Os hebreus maçoréticos, né? Por isso que se chamam caracteres maçoréticos. Isso. Aqueles pontinhos que vão embaixo das consoantes. Isso. Eles foram fazendo adaptações no texto, né? Isso, porque eles não sabiam a pronúncia correta, então Hamilton traduziu Yod-He-Vav-He, pôs algumas vogais. O Álvaro vai lá e traduz, coloca outras vogais. E aí a gente começa a ter variantes. Javé, Yahué, Jeová, e assim por diante. Javé e Jeová, isso, exatamente. Então, essas mudanças foram ocorrendo na própria evolução da linguagem, né? A linguagem mudou. Primeiro a linguagem grega, né? Depois hebraica, né? E depois foi mudando também. Ela teve a evolução da linguística e houve essas mudanças. E nisso se perdeu o nome de Deus, né? Se perdeu. Ninguém sabe hoje mesmo os estudiosos, ninguém sabe exatamente qual é a pronúncia do nome de Deus. Porque se existia um consenso que se você conseguisse pronunciar o nome dele, você ia fazer alguma coisa muito grandiosa, ou podia pedir adquiria bênção, poderes especiais. Isso, de alguma maneira, né? A mesma coisa com Osíris. Eles dizem que, veja bem, a gente falou que Moisés ficou 40 anos sendo criado no Egito. Então ele tinha essa cultura egípcia. E os egípcios e os outros povos da região, da época, também falavam isso. Os deuses têm um nome especial da qual a gente não pode falar, porque senão nós temos poder sobre ele. Ele faz tudo o que nós queremos. Então, por exemplo, Osíris era um nome, mas ele tinha o nome verdadeiro dele que ninguém sabia. A mesma coisa, Deus, o Deus hebraico, Deus hebreu. E o interessante de Deus é que quando Deus fala com o povo, ele diz, olha, eu vou estar tanto com vocês que eu vou contar o meu nome para vocês. Isso é uma coisa muito íntima. Tanto que no começo não se fala sobre o nome de Deus. Ele se fala depois que existe uma intimidade já. Então é bem interessante isso, né? Até no Novo Testamento não tem o nome de Deus, não se fala. Não se fala nada do nome de Deus, né? E existia uma questão sagrada tanto na pronúncia quanto na grafia, né? Sim, na escrita, né? Né? Aí nós temos outros nomes que vão aparecer tanto no Antigo quanto no Novo, que é Adonai, El Shaddai, que é o Senhor das Montanhas. O que mais aí? Me ajude. São tantos nomes que são tantos. O meu professor lá, o Elias Soares Brandão, ele era mormon. Ele era nosso professor de religião. Lá na quinta, sexta série, sétima, oitava, a gente tinha aula de religião no ensino fundamental. E esse professor, ele era mormon, e então ele que dava aula de religião. Ele falava que se a gente for pegar todos os nomes de Deus na Bíblia, que na verdade são os adjetivos que dão para Deus, passava de 1000. Achei, né? Achei. Porque, Emanuel, Deus conosco. Então, são adjetivos que são dados para Deus. Os nomes, eles estão ligados a ações de adjetivos, né? Se nós formos pensar, então, é o Deus misericordioso, o Deus bondoso, o Deus... Altíssimo, porque os maçoréticos colocam alguns significados ali, né? E tudo isso daí, eu acho que cai na conta dos nomes de Deus, né? Então, era ação, né? O verbo era isso. Isso. Ele fala, né, que do logos. Isso, do verbo, né? Do verbo, né? O verbo não era o verbo que se fez carne, não é a pessoa que se fez carne. O verbo era o verbo de ação. Verbo quer dizer ação. Então, voltamos no princípio lá, quando Deus falou com Moisés na sarça ardente. Eu sou quem sou, eu sou e estarei. Isso. Estarei com você operando para tirar o povo de Israel. Então, ele está agindo ali. Sim, ele está acontecendo naquele momento. Ele está com ele, né? Não é uma coisa que eu vou ficar com você. Não, eu estarei com você ao teu lado o tempo inteiro. Então... É isso daí que acontecia, né? E você vê, a gente falou que o nome de Deus está perdido, mas tem um livro que não faz parte da Bíblia mais, ou nunca fez, talvez. Na Bíblia etíope parece que ele faz parte, inclusive o Papa Francisco, em 2003, se pronunciou falando sobre o livro de Enoque. Sim. O livro de Enoque faz parte da Bíblia etíope. Sim. E lá reza a lenda que Enoque escreveu o nome inefável de Deus numa tábua de mármore. Isso. Isso. Enterrou no templo de Salomão, né? Isso. Enterrou lá numa coluna para que ela sobrevivesse ao dilúvio
ou ao fogo, para que no futuro as gerações pudessem Se desenterrar e encontrar, né? e saber o nome verdadeiro de Deus. Porque ele já previa essas mudanças todas que aconteciam, né? E estava esperando o dilúvio também, Isso, né? Enoque é avô de Noé, então ele avisou, ó, Noé, vai ter um dilúvio, se prepare, Deus já fala comigo. Exatamente, ele já tinha a ideia do que ia acontecer, então ele disse, olha, vamos preservar isso daí para alguém daqui a, sei lá, muitos anos poder desenterrar e encontrar, né? Então isso é muito importante, inclusive nós temos duas lendas maçônicas, né, nos graus do rito escocês antigo e aceito e no Real Arco, né? No Real Arco americano no Real também. Arco americano também, sobre Enoque e sobre isso, sobre a conservação da palavra sagrada de Deus. O nome, né? O nome de Deus. Isso é bem explicado lá. Não vamos dizer o grau aqui, qualquer do americano, já falei. Mas é isso, é apenas uma lenda que nos remete a como encontrar. E o que nós já falamos em outros programas. Toda a história da maçonaria, as lendas, a maioria delas, é tudo baseado no Antigo Testamento. Atrelada, né? A ensinamentos bíblicos do Antigo Testamento. Antigo Testamento. E aí, já que estamos falando do Antigo Testamento, a gente só falou até agora sobre o nome de Deus da Bíblia do Antigo Testamento, uma correlação com os outros deuses que existiam. Mas e dentro da maçonaria? Todo mundo já viu que a maçonaria chama Deus de o grande arquiteto do universo. Então, agora vamos falar um pouquinho de maçonaria, já que você falou dos 2 graus, né? Por que grande arquiteto do universo? Então, eu vou fazer uma brincadeira aqui que está escrito num livro, que é um obreiro, depois eu lembro o nome do livro aí, que é escrito por um maçom e ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, o Álvaro é judeu, então o Álvaro está rezando para Deus. Hamilton é muçulmano, está rezando para Alá. O Maurício é indiano, está rezando para Ganesh. Cada um está rezando para o seu Deus. Então, a princípio, eu posso pensar assim, ó, eu estou rezando para o Deus certo, os dois estão rezando para o Deus errado. E eles podem pensar a mesma coisa de mim. Ou a gente pode extrapolar esse pensamento e pensar assim, então, todos estamos rezando para Deus, cada um na sua forma, que é a mesma pessoa, que é a mesma divindade. Apenas a cultura deu um nome diferente e uma pessoa diferente. Uma interpretação diferente, mas com a mesma finalidade, né? Exato. Esse livro é Workman-Shamed, né? Workman-Shamed. Obreiro sem receio. Sem receio. Que inclusive é inspirado num versículo da Bíblia que fala, vai, faz a tua obra sem receio. Sem receio. Sem receio. Tem um versículo da Bíblia que fala isso. E é interessante porque isso daí talvez um dos maiores motivos, né? Um dos maiores motivos do sucesso da maçonaria conseguir transitar nas religiões. A liberdade religiosa, né? Exatamente, porque quando você não impõe limite, olha, você precisa ser cristão para ser maçom. Não, né, necessariamente não, pode ser muçulmano, pode ser judeu, pode ser indiano. E quando a gente fala do grande arquiteto, a gente envolve muita questão da geometria, né? Fala da forma, posição, tamanho. E né? versículos bíblicos que falam que Deus era o arquiteto, que criou o mundo. Tem 2 ou 3 versículos, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. O do Antigo, quando ele fala lá em Reis, da lenda de Nabucodonosor. E Nabucodonosor está passeando lá pelos palácios, nos seus jardins suspensos lá da Babilônia, e ele agradece ao todo-poderoso arquiteto do universo. É essa palavra que está traduzida, todo-poderoso arquiteto do universo, que era o Deus. Então isso já está no Antigo Testamento. Nós temos lá em Hebreus e em Filipenses, se não me engano, tem 2 versículos também que falam. O arquiteto do universo, o grande construtor. Existe uma reverência, né? Uma busca pela espiritualidade também, né? Na questão mesmo, de comunicação. mesmo os positivistas do século XVIII, eles falavam Deus de Spinoza. Para esse relógio há um relojoeiro. Tem uma citação de existir um ente, né? Um ente e que construiu todo esse universo. Né? E essa espiritualidade envolve todas essas religiões. E a maçonaria abraça todas as religiões. Então, como que eu vou chamar? Eu vou chamar de Jeová, vou chamar de Yahué, vou chamar de Gamesh? Não. Vamos somente dizer que é o grande arquiteto do universo. É a pessoa, é o ser que criou tudo isso. Então fica um nome genérico que possa abarcar todas as religiões. E como a maçonaria veio dos construtores medievais, nada mais correlato com a sua história que o ser supremo dela seja um arquiteto, né? Porque tem a construção. Sim. E ela vai aparecer pela primeira vez na maçonaria moderna, na Constituição de Anderson de 1723, quando ele fala então do
grande arquiteto Grande do arquiteto do universo. universo. 1723, isso na maçonaria moderna. Isso mesmo. Nós temos também o olho que tudo vê, né? Temos o olho que tudo vê, que também está embutido. Você vê, né, que o olho que tudo vê, que está na nota de $1, e todo mundo fala, é o poder dos maçons nos Sim. Estados Unidos. Não tem nada a ver, né? Está dentro das lojas, porque é o olho que tudo vê, representa Deus, que está observando tudo que está Sim. acontecendo. Esse é o objetivo. Nada pode Esse é o acontecer, né, sem que ele saiba. Sem que ele É saiba. isso, a Tem ideia um é essa. simbolismo e um significado, né? Isso já está escrito lá no comecinho em Gênesis, lá Isso. quando Adão e Eva comeram do fruto proibido e se esconderam de Deus. Não tem Ele como pergunta, se por que esconder. vocês estão tentando se esconder de mim? Vocês não podem? Isso, nada se esconde, né? Não se Nada esconde. fica longe dos olhos Então, dele. por isso que muitas lojas têm dentro do seu simbolismo o olho que O tudo olho vê. que tudo vê. Só por isso. Sabe que esses dias a gente estava olhando, né? Falam que lá que o selo dos Estados Unidos, que tem a pirâmide com o olho que tudo vê, foi uma criação de maçons. Aí, dentro das pessoas que estavam envolvidas na criação do selo, o único maçom que estava lá dentro era o Benjamin Benjamin Franklin. Franklin. E ele fez uma proposta do selo e a proposta dele não foi aprovada. Então não foi ele que colocou a É, pirâmide nem o olho. não era dele a proposta. Não era de um maçom. Né? Foram de outras pessoas Mas que essas estavam lá dentro. teorias sempre vai ter, né? Sempre vai ter isso daí. Sim, sempre vai ter as especulações, né? Porque quando as pessoas não conseguem entender também, a pessoa olha o olho lá, daí ela já diz, não, porque é um olho místico de Isis. Já ouvi Isis, a gente já ouviu, com certeza você também já ouviu um monte de coisa. Sim. Mas É que tem um puxadinho, assim, da isso, é o olho esquerdo, né? O olho É. direito, sei lá. Mas enfim, na realidade o que acontece é que o olho, ele significa isso. É Deus presente, né? Olhando tudo. Que está na logo aqui do Aqui, nosso. inclusive, está aqui, Tá exatamente. nos vendo aqui, né? E está olhando, está nos olhando aqui. Não pode falar muita besteira. Você veja que a gente falou muito da Bíblia Sagrada, então como que é dividida a Bíblia? Vou perguntar para o Maurício que ele sabe de cor. Maurício, como que é dividida a Bíblia? Quantos versículos, né? Bíblia católica, Então, Bíblia veja, né, evangélica. a nossa Bíblia, ou a Bíblia cristã, ela tem os primeiros 5 livros, que é o Pentateuco, ela vai contar a história dos hebreus. É isso, né? Então, os 5 primeiros, Sim. ela conta a história. Depois vem a parte dos reis, que vai contar a primeira criação. Né? Na verdade, a primeira é a criação e a fuga do Sim, Egito. a Gênese, né? Depois Daí tem conta toda a história. Depois tem os livros dos cânticos, dos salmos, que é a parte poética. E depois a parte dos Apocalipse. profetas. Depois Apocalipse. No Não, final. isso lá eu estou Sim, tentando ir sim. na ordem cronológica. Na cronológica, na sim. ordem da sequência da Bíblia. Não necessariamente cronológica, mas a ordem que está Sim. disposta na Bíblia. Daí tem os Salmos, poéticos, poéticos. que são os poéticos, salmos, cânticos. Depois vai vir os profetas maiores, os Isso. profetas menores. Isso. E aí fecha o Antigo Apocalipse, Testamento. Isso daí. Aí começa o Novo Testamento com os 4 evangelhos, Atos dos Atos Apóstolos, dos Apóstolos. as cartas de João, as epístolas, As epístolas, as sim, de Pedro. epístolas, e depois, por último, fecha com o Apocalipse. Apocalipse. Então isso é a que nós temos como Bíblia hoje. É, Tem cristã, uma né? diferença na quantidade de livros da católica. Sim, sempre tem. Evangélica, Tipo, ó, né? Evangélica. nós falamos lá da Bíblia etíope, tem o livro do Enoque, Sim. que na nossa Que na não existe. outra ele é um... Apócrifo. É apócrifo, né? São vários livros apócrifos. Vários né? livros apócrifos. Então, isso é uma coisa também para se entender também por que disso, né? Então, tem vários desenvolvimentos e várias traduções e várias civilizações. A maior parte ali a Bíblia é a história dos hebreus. Assim como a gente tem o Mahabharata lá, que é a história dos persas, dos indianos, Mahabharata. Isso. E tem muitas similaridades. Por exemplo, tem até o dilúvio no Mahabharata, tem a forma da criação do mundo que é semelhante. Porque era a forma que eles tinham de contar a sua história. Sim. E agora a curiosidade para o Maurício. De onde é que vem o nome Bíblia, Maurício? Bíblia? Vamos ver se você estudou. Essa é boa. Então, antigamente, qual era o papel que era utilizado? Era o pergaminho. Feito lá no Egito, que era o mais tradicional, onde se escrevia. E como que o pergaminho ia para as outras nações da época? Através de um porto chamado Biblos. Um porto fenício chamado Biblos. E dali saía para todos os lugares. Então, quando eu chegava aqui em Curitiba, chegava aquele pergaminho para mim e falava, esse papel era de Biblos, essa folha vem de Biblos. É um Biblos. Então começou a chamar-se aquilo de Biblos mesmo, e não de pergaminho. Sim. Então, era onde nós escrevíamos. Daí que vem biblioteca, bibliotecário, bibliografia. Uma forma de comunicação, né? Comunicação, forma de escrita. Sim. Alguém, algum dia, chamou pequenos livros de Biblion. E aí, quando se juntava pequenos livros, você tinha o plural. O plural de Biblion era Bíblia.
Daí vem o os nome. pequenos livros Porque viraram são- a Bíblia. E é o que é a Bíblia, né? O que é a São Bíblia. vários livros dentro de um livro. Dentro de um livro só. A primeira vez que foi usada a palavra Bíblia, que você tem notícia, foi por São Crisóstomo. São Ele que Crisóstomo. falou assim, então esse aglomerado aqui é... Esse juntado de documentos aqui de papéis é Bíblia, é o nome disso. Doravante eu vou chamar de Bíblia. Tá bom, ele não deve ter falado isso, né? Mas Mas pegou, né? Pegou. pegou. E como as palavras elas sofrem essas mudanças, né? De formação e de criação, então é isso daí. Com certeza ela veio e ficou ali no nosso vocabulário hoje, né? Como quase tudo, né? O latim. Então nós falamos hoje sobre verbo, né? Verbo, do Salmo falou sobre verbo lá. Verbo, se nós formos fazer uma tradução de verbo, a tradução latina não é verbo, é verbum. E verbum é palavra. Então Isso no latim ou no latim? no latim, No latim. verbum é verbo rei, verbo não é ação, a palavra verbo, entendeu? Verbum. O verbum, ele é uma palavra que diz palavra, comunicação, ele está dizendo sobre isso. Então, quando fala sobre a ação da Bíblia e de Deus na vida das pessoas, quando ele faz assim, o verbo se fez presente, o verbo está entre nós, ele quer dizer que Deus está agindo ali, mas não como ação de verbo, como uma palavra, com ele estando presente ali. Com a pessoa estando presente. É isso que ele quis dizer para Moisés. Exatamente. Né? Uhum. Era uma personificação da entidade, né? Do ente que era Deus para eles. Nós tínhamos um irmão que era padre, e ele falava bem isso. Ó. Se nós separarmos o Antigo Testamento do Novo Testamento, vocês vão ver que a mudança de Deus é da água para o vinho. Sim. Porque o Deus do Antigo Testamento era um Deus guerreiro, brigão, mas que estava sempre presente junto com o seu povo. Isso. Né? Então é isso que ele está falando. Essa mudança, ação, né? esse verbo estava presente. Né? E depois, quando vem Jesus a partir do Novo Testamento, aí é um Deus de amor que vem pregar a concórdia entre os irmãos, entre todas as pessoas. Então muda completamente ali a pessoa do Deus. É interessante porque nós temos aquela coisa do Logos, que o Álvaro falou também. O Logos era também uma coisa interessante na Bíblia, porque o Logos ele se faz presente dizendo sobre o conhecimento, né? Na realidade, o Logos é isso, Logos é conhecimento. Então, isso também veio na Bíblia, no Velho Testamento. É interessante essa mudança que teve do Velho para o Novo, né? A partir da vinda de Jesus, né? De Jesus. Então, mas o Velho Testamento, ele fala mais sobre exatamente esse Deus que a gente está falando aqui. Nós estamos falando sobre o Velho Testamento, né? E o do Logos lá a gente muitos traduzem como um ser absoluto. Isso. Né, que tinha poder para tudo. Se nós pegarmos lá gregos antigos, lá, Heráclito 500, que falava sobre 500 antes de Cristo, vamos pegar vários pensadores, cada um vai dizer, o Parmênides, o mundo é feito de ar. Isso. Heráclito é feito do Logos, do conhecimento. O outro era água. Tales de Mileto lá. Tales de Mileto. E todos eles... Começa lá. Então eram os 4 fundamentais. Água, terra, ar e fogo. Elementos, né? Os elementos primordiais. Porque era o que eles conheciam também, né, na época. Então, depois isso foi incorporando. Pode ver que é uma mudança, né, na própria religião. A religião foi mudando e se incorporou tudo isso Até daí. que chega no Logos conhecimento. E... Então, esse ser que sabe tudo, que é um ser absoluto, traduz-se também por Logos. Sim, exatamente. Vem do Logos. E com o verbo de ação. Por isso que é Deus, né? A tradução lá, eu sou quem sou, o verbo se fez carne. Isso. Então é isso, é a pessoa em si, é o ser absoluto que está presente sempre. Exatamente. E no Novo Testamento não se fala o nome de Deus. Não cita nada. Só no Gênesis, no começo ele fala, né? Por falar em nome de Deus, Maurício, qual que é a nossa palavra-chave? Deus. Isso, porque a gente sempre, ultimamente nós esquecemos aqui de falar a palavra-chave para quem precisa. O assunto está muito bom, né? Daí. A gente acaba esquecendo. Então a palavra-chave de hoje é Deus. Para quem precisa lá do certificado. Não vai falar no nome, no HW lá. J-E-R, para ver. É só por Deus lá, não precisa colocar tudo. Não precisa pôr o nome que não você pode pronunciar. Maurício, hoje a gente brincando aqui antes de entrar aqui, o Maurício, puxa, como é que eu vou falar o nome de Deus que eu não consigo pronunciar isso aqui? Eu falei, não se preocupe, né? Ninguém sabe como pronunciar. Né? Se nem os estudiosos não conseguem. Isso, e essa é a ideia do programa, mostrar que o nome realmente é inefável, por quê? Porque ninguém sabe pronunciar. Então não se preocupe, né? E é interessante que as pessoas pesquisem, né?
Aprofundem, Isso. vão atrás, né? Vão conhecer, né? Vão Vão ver, conhecer, né? entender melhor, Entender porque melhor, é um né? assunto muito interessante Interessante. e é um assunto que não faz parte do nosso dia a dia. Não. Então, como nós estamos falando de Velho Testamento, né? A linguagem hebraica antiga, que é o proto-hebraico, né? Que nós até falamos sobre isso esses dias. Eles escreviam até de uma maneira diferente do que esse hebraico que nós vemos hoje. E o hebraico não dobra vogal, tem um monte de coisa interessante. Até tem particularidades da maçonaria. Na maçonaria tem esse negócio de dobrar vogal e que a gente diz que não pode, mas o pessoal insiste. Isso. E estamos chegando no final, então só para falar um pouquinho sobre Cabala, porque a gente até tinha pensado em falar sobre Cabala, não vai dar tempo hoje, vamos fazer um programa depois só sobre Cabala. Muitos falam que Deus tem 72 nomes também. Da onde que vem isso? De cabalistas que pegaram 3 versículos lá do Antigo Testamento, quando Moisés abre o Mar Vermelho. Então, eles pegaram 3 versículos, os 3 versículos, todos eles têm 72 letras cada um. Então, o que os caras fazem? Pegam lembrando que o hebraico é sempre da direita para a esquerda. Isso. Então, o cara pega lá a primeira letra do primeiro versículo, a última letra do segundo e a primeira letra do terceiro versículo. Forma um nome. Aí ele pega a segunda letra do primeiro versículo, a 71. Isso, 71. Do segundo e a segunda e o terceiro. E assim vai cruzando todas essas letras e formam 72 nomes. Que na verdade o que nós falamos não são nomes, são adjetivos. São adjetivos, né? Que é aquilo, é o Todo-Poderoso, é o que salva, é o que ajuda. Então essa é a origem dos 72 nomes de Deus dentro da Cabala. Tem uma outra curiosidade que eu falei, que a gente estava conversando antes. Que é sobre Moisés ainda. Eu já vi judeus ou maçons falando que Moisés ele era gago. Porque quando ele vai conversar com Deus na sarça ardente, ele fala assim, mas por que o senhor quer que eu vá lá? Eu tenho a língua presa para ir lá falar com eles agora. Mas os estudiosos entendem que quando ele fala que ele tem a língua presa, é assim. Ele era um hebreu e foi criado dentro do Egito por 40 anos. Após o incidente em que ele mata o soldado, ele é obrigado a fugir e passa 40 anos no deserto pastoreando ovelhas. Então, quando ele fala que ele tem a língua presa, não é que ele era gago. É que ele já não tinha afluência no egípcio para ir lá e defender a retirada do povo de Israel. Sim. E com 80 anos, né? Já estava com 80 anos. Isso já era um idoso. Então, sim. Tinha dificuldade até para falar e sobre... para pronunciar as coisas que ele lembrava de quando ele era jovem. Isso. Né? É só isso aí, só esse ponto que eu queria falar, porque a gente escuta bastante isso em loja quando vão falar de Moisés. E, na verdade, o que os estudiosos mostram é isso. O língua presa que ele quer dizer é isso, a dificuldade dele conseguir pronunciar novamente. Eu tenho a língua presa com o alemão, com o russo, com o grego. O grego. Chinês, né? Mandarim. Ok, pessoal? Então, era isso, né? Os pontos principais que nós queríamos passar aqui. Então, lembrando mais uma vez, palavra-chave é Deus. Nosso próximo programa, daqui a 15 dias, espero encontrá-los novamente. Muito obrigado.